Boa noite, gente. Estamos novamente reunidos, né? No nosso encontro marcado. Sempre aqui procurando entender a vida, procurando compreender como nós devemos agir, o porquê que as coisas estão acontecendo como estão, e através dos nossos convidados que trazem a sua história, os seus dramas ou as suas experiências, a gente está sempre revendo a vida, como a vida age, como ela funciona. Estamos constantemente aprendendo, né? Aliás, o ser humano é isso, né? O ser humano é aprendizagem, nós somos o que aprendemos. Você não concorda comigo? Um dos assuntos sempre fascinantes é a questão da eternidade. A maioria das pessoas acredita sim, né? Acredita meio, né? Acredito, mas realmente não vivo de acordo com a eternidade. Talvez porque quando a gente está aqui, nessa vida, a gente se esquece dos outros mundos, e aqui a gente pensa que é só aqui. E a vida nos prende tanto que, embora a gente consiga ter a compreensão de que a vida é eterna, muito difícil está assimilar e realmente sentir essa eternidade. Por isso, eu sempre achei super interessante os fenômenos que provam a eternidade. Seja quando a pessoa faz um desdobramento, sai do corpo e vê o mundo paralelo, vê os parentes que já morreram, ou quando tem uma vidência, ou quando tem uma forma de comunicação. Tudo isso pode ser umas coisas bem particulares, provas particulares, mas quem de nós não gostaria de ter uma prova particular, né? De que a vida realmente continua, que a vida, que a existência é um contínuo. Contínuo quer dizer, teve um tempão no passado e um tempão no futuro, ainda pra gente existir, pra gente ter uma série de experiências. Também se não fosse assim, né, gente? Muita coisa na vida não faria sentido, você não acha? Mas a coisa mais importante são as evidências. Prova da eternidade é uma coisa relativa. Eu aprendi isso porque quando eu fazia pintura mediúnica e passava por aí mostrando o trabalho dos artistas trabalhando através de mim, eu percebi muito bem que prova depende da pessoa ter a cabeça para entender aquilo como prova. Gente, se um físico vier para mim provar que a lei da relatividade é exata, eu não vou entender porque eu não entendo de física. A gente precisa ter cabeça para entender aquela prova. Mas se não falarmos de prova, nós podemos falar de evidências. Aquelas indicações que vai mostrando que a coisa é verdadeira. Isso é muito importante, porque quanto mais nós temos essas evidências e mesmo as provas, nós temos certeza. Puxa, né? É bom ter certeza, né? Convicção das coisas. Muda tanto a nossa maneira de ver a vida, de considerar a gente, de considerar as oportunidades, de considerar o tempo que nós temos aqui, o que nós vamos fazer com esse tempo. Não, realmente é muito importante a gente procurar as evidências e as provas da vida eterna. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje, logo depois do nosso intervalo. No nosso encontro marcado, estamos procurando, sei lá, evidências, indicações sobre a realidade da vida eterna, da vida depois da morte. Que a morte é só uma passagem. E nós convidamos uma pessoa que quis vir aqui dividir as suas experiências, que eu achei tão incrível, tão interessante, que eu acho que vocês também vão achar. Eu quero que vocês recebam a Maria Helena e o Quito Formiga, por favor. Lena, conta. Lena, né? Você tem cara de Lena. Isso. Tudo bom, Lena? Tudo bom. Eu sei que você, há pouco tempo atrás, você perdeu um filho. Quer contar isso pra gente? Não é que eu perdi, ele passou para outro plano, que eu tenho plena convicção nisso. Então, um mês antes dele ser assassinado... Quantos ele tinha? 20 anos. 20 anos e foi assassinado? Foi assassinado no ônibus. Um mês antes, eu sentia que ia acontecer alguma coisa com ele. E eu não queria mais que ele andasse de ônibus.
Eu falava, Miguel, vamos comprar um carro para você, vamos comprar um carro. E a gente diz que a gente não pode saber o futuro, né? É tão incrível, a gente tem intuição. A intuição é a nossa capacidade de saber o futuro, né? Ela vem e fica avisando a gente, né? Avisa. E no dia que aconteceu, de manhã, 15 dias antes, ele tinha sido mandado embora do emprego. Um menino muito trabalhador. E ele ficava dormindo muito depois. Dormia muito, muito, muito. Minha mãe até falava assim, ai, acorda Miguel, manda ele procurar emprego, vai virar vagabundo. Eu falava, não, não vai, deixa ele dormir. Eu acho que eu já sabia que ele estava dormindo para se encontrar no plano espiritual, para preparar a partida dele. Aí no dia que ele foi assassinado, de manhã, ele chegou para mim e falou, mãe, depositei R$1.000 na sua conta que ele tinha recebido do trabalho. E ele desde pequeno era muito apegado à matéria. E eu vinha trabalhando isso nele, dele se libertar mais. Aí ele me disse todo orgulhoso. Aí eu falei, filho, o seu karma acabou. Aí ele disse, graças a você, mamãe, e me beijou. E de noite, como eu vinha deprimida, ele disse, mãe, faz meu jantar. Aí eu falei assim, Miguel, faz um lance, que eu não aguento fazer nada. Aí eu escutei uma voz que falou, faça que é o último. Aí eu fui para a cozinha e fiz o jantar dele. E ele estava marcado para ele sair com um amigo. Só que eu e o irmão dele, a gente pegou num sono. E ele veio me chamar, mãe, cadê o cortador de unha? Aí eu falava, Miguel, não sai. E dormia. Não consegui impedir a partida dele. Quando foi 2 horas da manhã, o telefone tocou. Na hora que o telefone tocou, eu acordei e eu disse, ele já foi. Eu já sabia que ele tinha morrido. Quando eu cheguei no hospital, que disseram que ele já tinha desencarnado, aí lá fora, eu conversando com uma amiga minha e com meu filho, veio um cachorro e começou a latir aqui por nada. Começou a latir muito forte. Aí meu outro filho falou, mãe, é Miguel que está te dando um beijo. Aí, a partir daí, eu só falei, vai meu filho, vai com amor, vai. Fiquei só com luz no coração. Você falando assim, agindo assim, é porque você tem um conhecimento da vida após a matéria, você está engajada em estudar, né, alguma coisa a respeito. Você é espírita, como é que você é? Eu, desde criança, eu via que todas as religiões falam assim, quando você morrer, vai para a casa de Deus. Aí na hora que morre, todo mundo desesperado. Eu dizia, esse povo é doido. Se diz que vai para a casa de Deus, vamos, assim, a gente fica com saudade. A gente ficar feliz, né? Vai com Deus, vai para a casa de Deus. Não é? Leva uma listinha que eu tenho aqui pedido. Mas não é verdade, ou não? Provavelmente ela tem uma atitude bem positiva e acredito que isso deve ter ajudado a ele procurar se manifestar, se mostrar que ainda está vivo. E uma coisa que me ajudou muito, eu te escuto há 17 anos, e uma coisa ficou na minha cabeça, o perdão é uma questão de inteligência. Só. Então, na hora que eu soube que foi assassinado, eu disse, resolve com Deus que eu não tenho nada com isso. Aí a melhor coisa que você fez, gente. Não, porque até no velório a gente não perdoa porque fica com raiva, então se sente ultrajado com o fato, é muito fácil a gente se pôr nessa situação. Mas o que acontece? O perigo disso é que você fica com pesar em você. Quem vai se prejudicar sou eu. Mas você não é o bandido ou o infeliz que lá deu um tiro, ou isso ou aquilo. Não é. É você que vai ficar muito mal com tudo aquilo. Porque a mágoa, ela não afeta os outros, afeta a gente. E o câncer é a mágoa solidificada. Mas a causa psicológica do câncer é o acúmulo da mágoa. O câncer é a mágoa solidificada, somatizada. Eu tenho completa consciência disso. E você acumula essa energia, esse campo de baixa frequência que acaba transformando a sua situação orgânica e apresentando câncer, os tumores. É terrível, eu não estou prejudicando a pessoa, você fez muito bem, tá? Que horror que aconteceu, mas não vou complicar, porque acontece ruim e a gente põe mais coisas assim para ficar pior. Em vez de diminuir as coisas, porque já é difícil isso, né? Eu escolhi na minha vida viver bem. Com 20 anos, um filho querido, você já se pôs nessa situação? Eu escolhi na minha vida viver bem. E como o Calunga também fala, o que não tem solução, solucionado está. Então vamos procurar viver melhor com os fatos. Que coisa incrível.